Hoje nós queremos pedir para os irmãos abrirem a sua Bíblia no texto de Marcos. Marcos capítulo 4. Versículos 26 até o 34. Marcos 4, 26 até o 34. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como o grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Nesse capítulo 4 de Marcos, Jesus introduz o ensino através de parábolas. É uma forma que não era incomum, mestres faziam isso, usavam parábolas para explicar coisas um pouco mais complexas. Aliás, o ensino de parábolas tem essa finalidade. Parábola é o quê? O que é uma parábola? Parábola é uma história conhecida, que é contada para explicar algo mais complexo. Então você usa algo que a pessoa já está acostumada e passa a mensagem de forma que as pessoas possam entender. Alguns conceitos são difíceis de explicar, são abstratos. Jesus está falando do reino dos céus, do reino de Deus, algo que para a humanidade é complexa, né? E aí ele usa esse método de ensino. E a parábola, ensinar a parábola é uma forma de você usar uma comparação, né? Olha, é mais ou menos como isso aqui, né? E assim você explica e consegue passar a mensagem de modo que a pessoa possa entender, tá? Isso aí é bom, porque ensina o ouvinte a pensar, a visualizar, a enxergar um pouco além do que simplesmente você dar um conceito fixo, uma definição fixa. É mais fácil para a pessoa desenvolver o seu raciocínio, entender um pouco mais de forma tridimensional o que se está querendo falar. E tem mais uma coisa nesse contexto: o ouvinte se torna responsável moralmente responsável pelo que recebeu de ensino. Tem dois gumes. A palavra de Deus, ela corta de um lado e corta do outro também. Ela salva e condena.
responsabilidade moral. A multidão não estava muito interessada, e aí nós vemos uma grande dificuldade. A multidão não quer saber muito bem o que foi falado. Quando você começava a falar, eles sentavam e ouviam, né? Mas não está muito interessado em ouvir o verdadeiro sentido do ensino espiritual que Jesus estava passando. O que estava ali era buscando milagres. Eu quero ver milagres, eu quero ver, dizem que ele opera, cura coxos, cegos, então eu quero isso daí, eu quero sinais e prodígios. Ele faz o mar se acalmar, ele multiplica pães, e eu posso comer um pãozinho lá também. Eu quero benefícios, né? Multidão tem essa coisa, se junta para isso. Então Jesus agora então ele pode transferir a sua atenção, porque em tudo ele ensinava, em particular, os seus discípulos, aqueles que queriam ser mais dízimos. O que é isso? Isso parece mais. Então Jesus ensinava com maiores detalhes os seus discípulos. Ele pode concentrar, porque aqueles 12 e os mais próximos, além dos 12, eram aqueles que iam levar o Evangelho até os confins da terra. Então Jesus pode se dedicar de uma forma muito precisa na preparação desses homens no particular, né? Marcos 4 afirma o seguinte, que no versículo 33 e 34, ele está falando sobre os propósitos e os princípios dos ensinos por parábolas, né? Ele adaptou os seus métodos conforme a capacidade dos seus ouvintes. Ele trouxe para uma condição mais fácil para o entendimento, mas ele explicava para quem estava interessado. E aí a faca de dois gumes funciona, né? Quem estava interessado, os seus discípulos, aqueles próximos, seus seguidores, esses recebiam ainda mais detalhado esse ensino. Já facilitou a primeira comparação com a parábola, o entendimento. E nós temos que entender também, que temos que pensar também, que havia um entendimento tanto dos apóstolos, dos 12, né, quanto dos outros seguidores. Jesus tinha cerca de uns 500 seguidores que andavam com ele o tempo todo, não eram só os 12, né? Mais perto tinha 3, né, Pedro, Tiago e João, mas ele tinha cerca de uns 500 seguidores. Então, esses ele servia mais, por estar mais próximo, né? Mas você tem que entender uma coisa, que o conhecimento desses apóstolos, bem como dos escribas e fariseus, bem como de toda a multidão que habitava na Palestina, o entendimento que eram descendentes de Israel, o entendimento que eles tinham é de que o reino de Deus, o Messias viria, e o reino de Deus seria o reino israelita dominando o mundo. Israel ia ocupar o lugar do Império Romano, e é isso que os judeus tinham em mente. Eles pensavam em um rei como Davi, e de fato as profecias falam que o Messias é filho de Davi, e seria rei de Israel, e eternamente seria rei de Israel. E tudo isso é verdade, mas o entendimento deles era completamente contrário à verdade de Deus, declarada nas profecias. Então esse ensino precisava ser corrigido na mente deles. Se Jesus dá um ensino direto, explicando diretamente, eles não entenderiam com muita clareza e rejeitariam prontamente, não só aqueles homens, mas também os discípulos. Você vê que os discípulos tiveram dificuldade, que Jesus falou várias vezes para eles que ele ia morrer na mão dos gentios, que ele ia morrer na mão dos pecadores. E eles não conseguiram entender isso até que viram de fato acontecendo. Então era muito difícil, você tinha que tentar realmente facilitar para que eles pudessem facilitar o entendimento deles quanto àqueles ensinos distorcidos que eles vinham por séculos, passando de geração em geração em relação ao Messias prometido. E aí nesse início aí, ele fala sobre a parábola do semeador, né? No início do versículo 4, nós não lemos, é grande, né? Bem grande, mas a gente conhece mais ou menos, a gente vai falar um pouquinho e vamos lembrar de algumas coisas, né? Por quê? Porque no versículo, você olha no capítulo 4,
Por que nós vamos falar, se nós estamos falando dessa parábola da semente e a do grão de mostarda? Porque vamos voltar na parábola do semeador. Porque lá no versículo 13 diz assim: então Jesus perguntou para os discípulos: não entendeis esta parábola? E como então compreendereis todas as parábolas? Se vocês não estão entendendo essa, vocês vão entender todas as outras. Nos leva necessariamente aqui ao entendimento dessa primeira parábola, porque ela vai ser um modelo, um padrão para o entendimento das outras. Jesus explica amplamente essa parábola, e dela então a gente tira princípios e conceitos para entender as outras parábolas. E na parábola do semeador, ela é narrada nos 3 evangelhos, os primeiros. Lembra que eu falei para vocês que João foi o último evangelho a ser escrito? E foi mesmo, né? Os outros 3 foram os primeiros. O de Marcos, o primeiro, provavelmente Lucas e Mateus usaram de Marcos como uma base. Marcos e Pedro escreveram o primeiro, né? É o que a gente está lendo hoje, né? O texto de Marcos. Mas os outros foram escritos mais ou menos baseados, então eles vão fazendo uma história muito semelhante. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a parábola do semeador é contada, no de João não. Nessa parábola a gente encontra princípios para os apóstolos e para a igreja de todos os tempos, em todos os tempos, como nós devemos evangelizar, como nós devemos proclamar o evangelho. É a parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear, né? E foi jogando as sementes. A gente precisa contextualizar isso, tá? Porque hoje nós estamos dentro de um outro sistema de lidar com a agricultura. Na época você não tinha um terreno só seu, onde você arava. Você jogava o máximo de semente possível em um determinado lugar, tá certo? E você então jogava, algumas iam brotar e outras não, porque caíam em lugares inadequados. Ele simplesmente saiu jogando, era assim que funcionava, né? Isso não daria certo hoje, né? A gente precisa de uma produção gigantesca para alimentar o mundo, né? Então tudo isso aí, a ciência foi trazendo o conhecimento humano, o desenvolvimento do conhecimento humano foi trazendo, foi melhorando, né? Eu ainda lembro, muito criança, de ver meus tios, né? Com uma dupla de bois puxando e arando a terra, né? Onde eles cavavam assim, depois iam jogando tudo em fileirinha, e aí cobria. Isso era assim. Hoje é completamente diferente, é máquina que sai fazendo. Então isso multiplica a produção, né? E aí tem alimento para todos, né? Mas naquela época era desse jeito. Por isso que Jesus está contando, a gente precisa contextualizar para entender o que estava acontecendo. Ele saiu jogando a semente, tá certo? Não era ficar aquela plantaçãozinha assim regular, onde você pode andar na carreira, né? Tem a carreira da plantação, e no meio você pode andar, você tem que de vez em quando limpar, tirar o mato que está crescendo ali, porque vai crescer. Então é só uma manutenção até que o fruto pode ser colhido. Nós cantamos hoje, vou plantar e colher, né? É bem isso mesmo. E o lavrador, ele saía tirando as sementes, só que dentro desse contexto, algumas sementes, isso não acontece hoje, né? Hoje a produção é intensificada. Isso não acontece hoje, mas no contexto deles acontecia. Então algumas caíam à beira do caminho. Você já viu o caminho? Quando você anda no terreno, até hoje a gente atravessa aí um jardim na cidade, onde muitas pessoas atravessam em cima do gravado, nem o gravado cresce, porque se ela pisoteando, aquilo fica muito batido. Então algumas sementes caíram nesse caminho, onde as pessoas costumavam cruzar, passar, e aí não dava. Ali a semente ficava exposta. Logo vinham as aves e comiam. Jesus está explicando essa parábola. Outras caíram em solo rochoso.
onde não tinha profundidade de terra, e aí a raiz não se infiltrava, e essa também não produzia. E outras caíram entre os espinhos. Então você pode calcular mais ou menos que 1/4 do que você jogou não produziu, né? Mais ou menos isso, porque o último é a boa terra. Entre os espinhos sufocam, e o último é a boa terra. E Jesus explica isso. Ele diz o seguinte: à beira do caminho, as aves vêm e comem. Aí ele diz que a explicação da palavra dada por Jesus é que Satanás, logicamente as forças do mal, né, interferem nessa que cai à beira do caminho. O que seria isso? Ele diz o seguinte, que o semeador semeia a palavra. Como é que é o reino de Deus? O reino de Deus é assim: o semeador, ele semeia a palavra, mas umas caem à beira do caminho. O terreno onde você lançou a palavra, a semente, não é próprio. Isso acontece muito. Você joga e é uma beira do caminho, um chão batido. Satanás vem e tira a semente lançada. Nós estamos falando do reino de Deus, dentro de um contexto da queda do homem e de seres angelicais, onde há um mundo espiritual funcionando. O reino de Deus, você lança a palavra de Deus e cai na beira do caminho. Essa beira do caminho se refere ao receptor da palavra de Deus, portanto, o coração humano. A beira do caminho é um coração que está com indiferença, com desinteresse nos caminhos de Deus. Isso é muito comum. Você já deve ter falado de Jesus e a pessoa já, ele sai, de perto, não quer nem ouvir mais. Algumas vezes já ouviu, outras vezes não. Mas o seu coração não está apto a receber. Em solo rochoso, é recebido com alegria, mas eles não têm raízes profundas. E quando chegam angústias, perseguições, logo ficam escandalizados. Como pode? Então, não quero. O que está falando aqui é de um coração superficial, um coração que não tem profundidade na espiritualidade. Você vai encontrar isso quando você falar de Jesus. Você encontra todos esses terrenos aqui, toda essa terra. E entre espinhos é aquele que os espinhos sufocam a semente. O que no nosso coração sufoca a semente? A fascinação pelas riquezas, as ambições, os egoísmos, a nossa inclinação para o mal. Sufoca a semente lançada e não produz, não frutifica. Somente aquelas que são lançadas em boa terra, então essas sim vão frutificar. E é isso que Jesus está explicando. Com base nisso, a gente pode agora entender um pouco das outras parábolas que estão sendo ditas aí no texto de Marcos, na sequência. No capítulo 4, versículo 9, quando ele acaba de narrar a parábola, ele faz um alerta, uma advertência. Quem tem ouvidos para ouvir, Marcos 4, 9, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seria traduzindo para a nossa palavra atual. Presta atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma palavra de advertência de Jesus, o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É preciso um tipo mais profundo de atenção. Jesus alerta e chama a atenção dos seus ouvintes. A nossa conversão, que é o resultado da palavra lançada sobre a boa terra, onde o nosso coração está num bom momento. Ela é lançada e a nossa conversão acontece de uma forma sequencial, só que
a gente não define muito bem isso, mas ela é sequencial. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você vê uma sequência. Primeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9, 10. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. João Batista, no seu ministério no deserto, pregando: arrependei-vos primeiro e crede no Evangelho. O nosso coração, primeiramente, o nosso coração renuncia ao pecado. Nós compreendemos o pecado e renunciamos o pecado. O Espírito de Deus fala no nosso coração e depois nós cremos na verdade. Renunciamos à mentira e cremos na verdade. Essas duas coisas acontecem no processo de conversão, no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa mente. O que acontece aqui é que primeiro vem uma renúncia ao que é ruim e ao que é errado, ao pecado, e depois a recepção de Jesus no nosso coração. Por isso, arrependei-vos e crede no Evangelho. Há primeiro uma conquista moral. Nós olhamos ao nosso Senhor e a sua perfeição e o seu amor nos conquista. A sua perfeição, a sua santidade nos conquista. Primeiro a renúncia, depois a gente se dobra diante de Jesus, do seu senhorio e do seu reinado, e nos tornamos seus súditos. A convicção moral é de que Jesus é a verdade e nos leva ao esclarecimento intelectual. Em segundo plano, primeiro a convicção moral e depois a convicção intelectual. Entende? Então essa parábola ela é registrada por Marcos apenas. Essa que nós lemos, né? O texto que nós lemos, ela é registrada apenas por Marcos, né? E ela revela esse que é um processo contínuo de crescimento. Eu poderia citar alguns exemplos, que eu tive alguns exemplos muito interessantes em relação a tudo isso que nós estamos falando aqui, em relação à conversão da pessoa. Em momento da conversão da pessoa, o terreno está pronto. Nós não sabemos. Você sabe quando é que uma pessoa está aberta? Eu vou falar para os irmãos que eu trabalhei com pessoas de todo tipo, né? Eu trabalhei tanto longe, trabalhei finalmente agora na Receita Federal, ou mesmo em qualquer outro local que eu trabalhei, no Tribunal do Trabalho, na Petrobras. Em cada um deles aconteceu isso, porque eu sempre falei de Jesus a todos os meus amigos próximos que estão ao meu redor, trabalhando junto. De alguma forma a gente tem relacionamento por causa do trabalho. E o que acontece? Tanto na Petrobras como no TRT, como na Receita Federal aconteceu isso. De você sair lançando a semente, você sai jogando a semente. Você sai jogando a semente, você vai falando da palavra de Deus, você vai falando da necessidade de conversão, da forma como você entender que pode falar e que deve falar, ou como o Espírito, a gente pode dizer que o Espírito toca a gente para falar de determinado jeito. Não é a mesma coisa de um para o outro, é diferente de um para o outro. Mas isso aconteceu muitas vezes. A pessoa nem te ligo, nem me viu. Então, vou citar um exemplo, né? Quando eu trabalhava no TRT, eu falei de Jesus para um colega. E esse colega não dava muita bola, né? Não deu muita atenção. Mas, num dado momento, um outro irmão, que hoje
é aqui da Presbiteriana Getsemane, na São Paulo. Os irmãos não conhecem, mas ele foi trabalhar com ele também. E quando ele falou, caiu a ficha, e esse rapaz converteu. É interessante você observar, né? Porque o nosso, acho que todos sabem quando é que o coração da pessoa vai estar preparado para receber a palavra, mas você tem que falar, independente. Por quê? Porque Deus vai criando brasa viva na cabeça dele. O Espírito de Deus vai conduzindo para que ele seja salvo. Que a vontade de Deus declarada nas Escrituras é que todos se salvem. Não vai acontecer isso, a gente sabe. Já leu o final do livro. Mas a vontade de Deus é essa, e a gente tem que atuar de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que falar para todos, para que aquele terreno seja revolvido. O que fala essa primeira parábola que nós lemos aqui, 26 a 29, que é a parábola da semente, é o seguinte: a semente ela não precisa de nada, ela precisa que você lance. Você precisa lançar a semente. Por isso a gente precisa falar de Jesus. E corremos um grande erro com o nosso Deus quando deixamos de pregar o Evangelho. Um grande erro, né? Completamente fora de linha do que Deus quer que você faça, porque Ele declarou isso, comissionou, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, quando isso acontece, o Espírito vai tocando. E quando ele fala aqui na parábola da semente, essa parábola é registrada apenas no livro de Marcos. Interessante. E ela revela um processo de crescimento contínuo, gradativo. Um processo de crescimento da semente que independe do que você faz. Porque a palavra de Deus tem poder em si mesma. O Espírito de Deus atua na sua palavra, que é a verdade. E é isso que faz a diferença. Não é porque você foi eloquente, não é porque você foi um cara assim muito convincente, não é porque você é um cara perfeito, porque para quem você falou, o cara vai olhar e falar: mas você tem aqui essas falhas, aqui a gente tem falhas observáveis por todos. Mas a palavra de Deus lá dentro incomoda. E a gente pode entender aqui, nesse processo, exatamente como o processo do cultivo de uma planta. Eu coloco a semente na terra e essa semente começa a germinar. Quando ela cai em terra boa, produz o fruto por si só. Eu não fiz nada e ela produziu fruto. A atividade humana é na hora de semear e depois de colher o fruto que acontecerá na vida daquela pessoa. Assim é o reino de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. O Espírito de Deus promove o crescimento, mas você tem a tarefa e ninguém vai fazer isso por você. Os anjos quiseram fazer. Deus não permitiu. A tarefa é sua de pregar a palavra de Deus, jogar, semear a palavra de Deus em todos os terrenos. Eu não sei qual terreno é, eu estou jogando, ela vai cair e eu vou semear a palavra de Deus. E a parábola do grão de mostarda, Marcos fala mais diretamente sobre o reino de Deus. E é interessante que Jesus, né, ele narra que Jesus pergunta: a que assemelharemos o reino de Deus? Coisa complexa. Mas Jesus gentilmente o que ele tinha que falar. Como vocês vão entender sobre algo tão inefável que é o reino de Deus? Como eu posso falar para vocês? Com que parábola o representaremos? Porque o reino de Deus é sensacional. E é eterno, sempre existiu e sempre existirá o reino de Deus. E como é que eu vou representar isso? Como eu vou colocar isso numa parábola? E ele coloca a parábola do
do grão de mostarda. Os irmãos já viram o grão de mostarda? Os irmãos já viram? O grão de mostarda dá Palestina, porque tem diversas espécies de mostarda. O grão de mostarda da Palestina, ela equivale mais ou menos a um pinguinho de caneta no papel. É isso aqui. Não sei se dá para ver daí até. Né? E esse é o tamanho dele. Quem nunca viu um grão de mostarda, de que Jesus está falando aqui, é isso aqui. Quando o grão de mostarda germina, cresce uma árvore de 3 a 4 metros. Acho que qual é a metragem aqui? Você não sabe? Nosso abacateiro. O abacateiro aqui dá uns 5 ou 6, né? Talvez. Uns 3 ou 4 metros. Só que diferente do abacateiro, que ele sobe para cima, ele cresce que nem uma mangueira. Ele abre os galhos. E 3 ou 4 metros de altura. Desse grão de mostarda que Jesus está falando. O reino de Deus, ele é semelhante ao grão de mostarda, que é colocado na terra, e quando ele começa a crescer, ele cresce de uma forma tal que até as aves do céu se aninham nos seus galhos. Uma plantinha desse tamanho, uma semente desse tamanho, gente. Então ele está falando, o reino de Deus é isso. Ele descia pequeno lá no seu interior. Essa semente, ela começa pequena lá, mas ela vai crescer. Sabe, o que eu posso fazer é lançar a semente. O que eu tenho que fazer é lançar a semente. Eu não posso fazer mais nada. Isso é bom porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho os dados para ir além disso. Essa tarefa é do Espírito de Deus. E ele vai crescer, ele vai formar de tantos galhos. Vai crescer de uma forma, vai ser a maior das hortaliças, segundo o texto. Isso tem a ver com o reino que começa pequeno, mas o poder é tão grande que ele vai crescer até uma árvore de 3 ou 4 metros de altura. A gente pode pensar nessa palavra de 2 formas. Primeiro, ela se refere ao início pequeno no coração humano, e depois o seu crescimento e tudo o que acontece na nossa vida que nos leva a abrigar o outro. O que acontece na sua vida que te leva a ajudar o outro, a aconselhar o outro, né? Os benefícios, a nossa vida se torna um veículo de benefícios para as outras pessoas. As pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, né? Onde a gente andar e por onde a gente andar. Agostinho diz que ele saiu, falou, vamos pregar o evangelho. Saiu de uma volta e voltou para o mosteiro. Mas o que é pregar o evangelho? Vai ser a gente andando lá, na rua. Não foi uma pregação. O nosso andar, a nossa vida, o como a gente vai viver, centrado no reino de Deus, leva benefícios às pessoas que estão ao nosso redor. Você pode falar isso tanto na vida sua pessoal, como você pode falar isso na igreja. Os irmãos têm noção de que é por causa do cristianismo que nós temos hospitais hoje? Os irmãos têm noção disso? É por causa da igreja cristã primitiva que se organizou hospitais, instituições de ensino, instituições de assistência social. Você tem noção que é por causa da igreja cristã que nesses 2000 anos a humanidade se organizou como organizou? Você tem noção que a primeira organização coletiva, a primeira pessoa jurídica, que hoje nós temos empresas, temos instituições de assistência social, nós temos diversos. Qual foi a primeira pessoa jurídica? Igreja. Você tem noção disso? Que esse mundo que nós vivemos hoje é amplamente influenciado pelos benefícios que o Espírito de Deus trouxe na vida pessoal e que quando se organizou coletivamente como igreja, trouxe todo esse benefício. Uma outra forma que a gente tem de entender
a parábola do grão de mostarda aponta para o desenvolvimento do reino em tão grandes proporções que as aves do céu se aninham. E aí quando você olha naquela outra parábola, as aves do céu aí, elas têm um símbolo de maus espíritos. E aí nós podemos ver e usar como exemplo a própria história da igreja, que é lá pelo 4º século da era cristã, né? Aves do céu se alinharam. E nós estamos falando do Estado, do Império Romano. A igreja cresceu sendo perseguida por 3 séculos. E no 4º século surge Constantino, que entende que o cristianismo agora, dizem que ele se converteu. Pelo que a gente lê da história, não parece que isso tenha acontecido, mas ele se alinhou na igreja. E ele inverteu, porque ele viu que uma maioria da população dos seus súditos eram cristãos. 4 séculos foi suficiente para inverter completamente a ordem das coisas. De perseguidos, eles passaram a ser situação, de oposição, passaram a ser situação. Só que isso foi meio danoso para a igreja, né? Porque ela se desviou nos seus propósitos, se aliando com o Estado. Nós somos igreja evangélica livre, né? Um dos motivos que a gente sabe, vocês sabem que igreja evangélica livre não é livre né? É livre de uma ligação com o Estado, né? Essa igreja ela surgiu na época da Reforma, aqui no Brasil é recente, mas ela surgiu lá na época da Reforma, na Holanda. E um dos pontos que ela entendeu que devia ser fundamental, por conta do dano que gerou, era uma independência do Estado, da política e tudo mais. Então, essa aliança termina enfraquecendo e corrompendo a igreja. Mas vão se alinhar, políticos se alinham, né? Pessoas com más intenções se alinham e sustentam, se abrigam nos seus galhos, nas suas folhas. E o que eles estão falando aqui? Qual é o objetivo de Marcos? Está usando essa questão da parábola do grão de mostarda e da parábola da semente, bem como a parábola do semeador, para falar do reino de Deus. O reino de Deus o ensino do reino de Deus. O reino de Deus, do que se trata afinal o reino de Deus? Do que nós estamos falando? Primeiramente a gente tem que entender uma coisa, que esse é o tema central do Novo Testamento. Esse é o tema nuclear do Novo Testamento. É o ponto culminante do Novo Testamento, o reino de Deus. A palavra usada para ser traduzida do grego é basileia. Basileia, traduzido por reino de Deus, mas algumas traduções trazem uma colocação diferente, fala o reinado de Deus. Quando você lê em Mateus é um evangelho escrito visando o judeu, visando os filhos de Israel, visando o povo judeu. Ele quer falar que Jesus é o Messias. Então, quando ele fala reino de Deus, você vai ver só em Mateus, você vai ver que ele está falando o reino dos céus, porque o judeu não falava a palavra que se referia à pessoa de Deus. Então, nós falamos Deus, ele nem isso falava, era uma palavra que não era pronunciada por eles, tal respeito, vamos dizer assim, né? Pela pessoa de Deus. Mas o que acontece é que a tradução está falando do reinado de Deus, do domínio de um rei. O domínio de um rei era um termo que já era usado no Antigo Testamento, um pouco mal entendido. Você vai compreender mais plenamente quando surge Jesus, o Messias,
Quando surge Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, quando ele surge, nós vamos entender mais claramente aquele contexto do Velho Testamento, de reino de Deus, porque era isso que era prometido. E no Novo Testamento esse assunto se torna central, porque o rei está presente. O rei do reino está presente. Mateus 3:2, João Batista pregando no deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus, que é um termo semelhante, eu já expliquei, ao reino de Deus. Um rei que vem do céu, um rei que é Deus, um rei que vem do céu, um rei que tem seu domínio inclusive sobre a terra, que tem domínio sobre a terra também. Jesus cita um momento numa parábola, lá em Lucas 19:12, se você abrir, diz assim: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Quando interrogaram pelos fariseus sobre o reino de Deus, Jesus responde. Interrogado pelos fariseus, está lá em Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Paulo esclarece um pouco mais nessa questão do reino de Deus, e ele fala também que o reino de Deus não é. Lá em Romanos 14:17 ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em 1 Coríntios 4:20, Paulo também diz o seguinte: o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E finalmente você vai ler o último versículo do livro de Atos. O último versículo, Paulo morre na sequência. Tá? Paulo é decolado, provavelmente. Ele foi degolado na sequência, preso em Roma. Diz que ele estava fazendo o seguinte, Lucas narra, que ele pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. É disso que nós estamos falando, de um Senhor que tem domínio sobre mim, sobre você e sobre todo o universo existente, e que veio tomar posse. Esse é o nobre que partiu para uma terra distante a fim de tomar posse daquilo que é seu domínio. O reino de Deus é o tema central, e a gente já vai concluir, do Novo Testamento. O reino de Deus. Quando nós falamos em reino de Deus, logo a gente pensa, o reino, né, que vem, que virá, né? A gente já pensa assim, com a volta de Jesus, ele vai estabelecer o reino de Deus. Afinal, o reino de Deus está próximo, ele está chegando, ele está vindo. Não é isso? Não. O reino de Deus tanto está próximo, quanto é chegado, quanto está vindo. O reino de Deus é eterno, não tem princípio de dias e não terminará, jamais terá fim. Esse é o reino de Deus. Ele é eterno. Por quê? Porque Deus é eterno, porque Jesus é eterno, o Espírito de Deus são eternos. Ele é eterno, presente e vindouro no seu reino também. Ele é eterno no passado, é presente e é vindouro também. O reino de Deus representa o governo,
a autoridade, o poder e a majestade daquele que é rei. Trata-se de um reinado sobre a totalidade da vida humana. Por isso a advertência de Jesus, quando ele está falando, presta atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque você não muda essa realidade. Naquele texto que fala que o homem veio da distância e tomou posse, se juntou um grupo e falou: nós não te queremos como rei. Se você lá depois de ler o texto, nós não te queremos como rei. Ele se estabelece como rei e ordena a morte daqueles súditos na sua presença. Não tem como depor esse rei, e você não vai depor, e nem vai querer depor esse rei, porque se você quiser, você será deposto da vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso, o que você tem que pregar, a semente que você tem que lançar, é aquela de Pedro. Deus já instituiu justo juiz. Já instituiu justo juiz que vai julgar os vivos e os mortos. A pregação nossa é a ordem de Deus: arrependei-vos. Você precisa se arrepender, voltar atrás desses seus maus desígnios e se voltar para Jesus, o Senhor, para que viva. Não tem vida fora do autor da vida. Qual é a diferença de um reino e de um império? Você não sabe. Um império, quando um reino mais forte se estabelece e domina os outros reinos, né? Então nós vamos lembrar aqui de alguns impérios que a história nos trouxe, né? Humanos. Então nós vamos lembrar, o principal dele é o Império Romano, né? 1000 anos aí de domínio na Terra sobre uma grande quantidade de reinos, imperador, né? Mas nós podemos lembrar também do Império Grego imediatamente antes, do Império Babilônico, Medo-Persa, do Império Assírio, do Império Chinês, que dominou também vários reinos dentro da China, e tantos outros aí que nós vamos lembrar aqui talvez na América, né? O império é exatamente isso, um reino domina sobre o outro. E qual é a característica do reino? O reino tem uma ligação sanguínea. Somos o mesmo povo, uma mesma etnia, temos o mesmo sangue. Nós tivemos um reino aqui no Brasil que veio de Portugal, né? Um reino que veio de Portugal, né? Que tem um laço sanguíneo, é um representante da raça. Por isso que nós somos libertados do império das trevas, porque não há laço sanguíneo com Satanás. Somos libertados e transportados para o reino do Filho, do seu amor, como está lá em Colossenses. Porque com Ele nós temos laço, nós somos adotados, filhos de Deus. E Ele é o representante da raça. Não é que o reino é menor, que não é mais poderoso do que o império, entende? Porque depende do poder desse reino. Então um reino tem um rei, tem súditos, tem leis, tem um lugar, tem uma ordem, um reino de justiça, um reino que vai ser estabelecido a justiça. Jesus tem um propósito: restaurar o caos que o pecado humano e angelical trouxe ao universo.
Jesus vai restaurar a sua criação. E esse estabelecimento de justiça será feito pelo rei do reino. O rei já tomou posse do seu reino. Ele tomou quando morre na cruz. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio tomar posse do reino. Mas o reino ainda aguarda a consumação. Mas ele já mostra, já dá sinais da sua manifestação. Ele já dá sinais da sua manifestação. É uma realidade presente e é uma realidade futura. Deve ter encerrado aqui. Eu já estou encerrando. Pois se estenderá pela eternidade. Pela eternidade vai se estender, e seu reino jamais terá fim. Amém? Deus nos abençoe. Esse é o nosso Deus. Por isso que o cristianismo é singular, não tem nada, é muito acima das religiões. Não tem nada que o homem tenha feito, ele fez. Se iniciou nele, em Deus, e não poderia se iniciar em nós. É iniciado nele, é obra dele, a salvação humana é obra dele. E João explica: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Torna-se família de Jesus. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, e agora nós temos um representante no trono eterno. Nos coloca acima na ordem da criação, acima dos anjos, como filhos adotados de Deus. Temos um representante no sangue derramado de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque podemos, com esse ensino facilitado, Deus, que Jesus deixou, não só para os discípulos no momento, mas também para nós, para a gente entender como de fato tu és rei, dentro de nós. Esse reino está dentro de nós, é um reino do Espírito Santo, um reino que vem da tua parte, exclusivamente por ti somos salvos. Nós queremos dedicar a ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, no nome de Jesus. Queremos fazer isso eternamente, no nome de Jesus. Louvamos e agradecemos, amém. Vamos cantar mais um cântico. Eu acho que a semana que vem nós teremos a projeção. Por enquanto, irmãos, a gente está batalhando aí para conseguir acertar essa deficiência. Por enquanto a gente não canta aí pelo celular, né? Tá bom? Deus abençoe a todos.